Olá, minha gente! Seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde a mais um podcast Cultura e Mercado em Foco. Eu sou Marcel Vitorino, sou um homem branco, cis, careca por falta de opção e estou usando uma camiseta cinza chumbo. Este episódio foi gravado no final do último mês de maio de 2024. Naquele momento, o Brasil inteiro acompanhava e se solidarizava com a população do Rio Grande do Sul, que há semanas sofria com enchentes e inundações. Além das fortes imagens de destruição, vimos muito debate sobre quem eram os culpados por aquela tragédia, já que ali parecia estar claro que não, a culpa não era das chuvas. Problemas urgentes que acometem grande parte das cidades brasileiras foram escancarados da forma mais brutal. Eles passam por planejamento urbano, gerenciamento de riscos e a sobreposição de interesses políticos e econômicos de determinados grupos em detrimento do que é necessário para a maioria da população. E em todo esse cenário, é claro que o setor cultural também foi afetado, e muito. Neste episódio, a gente vai falar sobre como estava a cena cultural gaúcha nos últimos anos e de que maneira ela foi atingida. E mais do que isso, vamos trazer reflexões sobre como é possível se recuperar. Para isso, convidamos o Bruno dos Anjos e o André Martinez. Bruno e André, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Antes de começar, eu sempre peço para os nossos convidados se apresentarem com nossa pergunta já tradicional por aqui. Quem são vocês na fila do espetáculo? André? Boa noite, Marcel. Boa noite, Bruno. Boa noite, ouvintes. Sou o André, sou careca também, por falta de opção, uma barba branca, só que muito bonita, bem cuidada, e uma camiseta preta. E na fila do espetáculo eu sou aquele cara que está prestando atenção na forma como as pessoas estão se relacionando, pensando de como elas vão sair desse espetáculo, né? Como ele vai mexer com elas. Com certeza é nesse lugar que eu estou nessa fila. Muito bom. Bruno? Boa noite, gente. Boa noite, Marcel. Boa noite, André. Boa noite, ouvintes. Me chamo Bruno dos Anjos. Sou um homem branco, estou usando um óculos redondo. Tenho uma barba e um bigode não tão bem cuidados, mas que estão aí. Tenho cabelos crespos e curtos. Estou vestindo uma camisa branca. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. E quero dizer que na fila do espetáculo eu sou a pessoa que fica pensando como aquelas pessoas chegaram ali, o que é necessário para aquele espetáculo estar acontecendo daquela forma. Então eu sou a pessoa que está olhando para todos os lados para identificar as pessoas que estão de preto passando na volta, fazendo aquilo acontecer, olhando para trás também para ver a galera da técnica que está trabalhando, quem está guiando, tudo que está girando em volta daquele espetáculo, e pensando público, pensando quem está no palco e quem está fora dele também. Isso sempre me intrigou e segue me intrigando cada vez mais que eu entro a fundo no meio da cultura. Bom, vamos lá. Eu queria começar a nossa conversa pedindo para o Bruno contar para a gente um pouco sobre o cenário da cultura gaúcha nos últimos anos. Eu acredito que muita gente que nos ouve não sabe o que estava acontecendo por lá em termos de movimentos artísticos, espaços culturais, públicos e privados, produção e fruição musical, audiovisual, de artes plásticas e especialmente em Porto Alegre. Ouvi dizer que tinha muita coisa interessante rolando, né? Com certeza, Porto Alegre é uma cidade muito rica culturalmente, né? Sempre foi. O estado do Rio Grande do Sul como todo, assim, sempre teve uma circulação cultural muito ativa, muito interconectada entre as cidades e tudo mais, mas um pouco distante do resto do Brasil, assim, né? Seja por questões geográficas ou por questões de afastamento cultural mesmo do que foi acontecendo ao longo dos últimos anos, assim. Mas Porto Alegre vinha numa ascensão muito interessante culturalmente nos últimos 10 anos, mais recentemente mesmo, assim. Eu falo muito na perspectiva da música, né, que é a área que eu me envolvo diretamente, que eu atuo, que eu produzo. Tem uma produtora lá, chama o Corre Lab, que é ativa há 5 anos, mais ou menos. Eu venho da parte do audiovisual, né, também um audiovisual mais comercial, mais publicitário antes, mas também em conexão com a cena do cinema e do audiovisual dentro da cidade. Então, são as duas áreas dentro da cultura que eu acabo atuando mais, né, e também conhecendo mais atores, estando mais em diálogo, assim. Mas Porto Alegre vem de um movimento, já vinha, na verdade,
uns 2, 3 anos antes da pandemia, numa ascensão bastante interessante de espaços articuladores, né? Sejam espaços culturais, seja na formação de profissionais da técnica, da produção e de outros campos necessários para fazer com que a cultura gire na cidade, né? A produção artística sempre foi muito intensa, falo aqui também, né, como falei mais especificamente da parte musical, assim, acho que nacionalmente Porto Alegre, Rio Grande do Sul é conhecido por alguns movimentos que despontaram nacionalmente e outros nem tanto, mas sempre teve uma produção muito rica cultural, musical, né, mais especificamente, então a cidade sempre se manteve ativa nesse sentido. O que esteve mais em defasagem era realmente espaços para que isso pudesse acontecer, atores né, e agentes, tanto das partes técnicas quanto das partes executivas, estratégicas, para fazer essas conexões e fazer a coisa girar um pouco mais. Então, era mais nesse sentido, nesse campo, que a cidade vinha numa ascensão muito bonita nos últimos anos. Assim, teve um auge efervescente muito interessante em 2019, com novas casas de show abrindo, novos centros culturais e novas trocas com agentes de fora, né, do estado também. A cidade estava num momento bastante vivo, assim, e aí veio a pandemia, esse baque foi para todos nós, né, como no mundo inteiro, assim, que a gente sentiu, e que a cultura, né, de novo, foi a primeira impactada e a última a retornar, assim. Então, é um pouco uma... é especialmente duro estar revivendo isso, né, com o momento que a gente está vivendo agora das enchentes, do início de maio, porque também eu acho que tem um pouco dessa memória muito recente, né, uma memória traumática muito viva, assim, seja das experiências pessoais e coletivas que a gente vivencia no nível mais básico, assim, seja também quando a gente pensa na cultura, no nosso campo de atuação como trabalho, assim, né. Porto Alegre, de novo, vinha num momento muito bom de retomada pós-pandemia, ali já em 2023, tendo a programação muito pulsante, trazendo muitos shows nacionais, o mercado muito consolidado, já o público, formando cada vez mais público, né, com grandes casas funcionando, com as pequenas também, com o estudo sendo fomentado. E aí, novamente, num momento bom para a cultura do Estado, vem uma tragédia climática, uma tragédia sanitária, né, que vai se estender econômica, vai se estender por vários níveis agora nos próximos meses para voltar com a gente para a estaca zero, assim. Então, acho que tem um pouco esse momento que a gente revive o que aconteceu na pandemia nesses primeiros anos, né, na consequência cultural de Porto Alegre, assim, né? Mas eu gosto sempre de salientar quando eu falo, né, sobre... Eu estava, inclusive, comentando com pessoas de fora do estado que atuam, né, em outros polos culturais, outras cenas, sobre isso. Eu sempre gosto de frisar, assim, que Porto Alegre está num momento muito efervescente, a cidade estava numa curva próspera, assim, de coisas acontecendo, especialmente por essa nova safra de produtores, de pessoas da técnica, de espaços culturais, de bares, de pessoas arriscando mais nessas áreas, investindo mais nessas áreas aos poucos, né? São movimentos curtos, assim, mas isso se reflete em todas as esferas, inclusive na reorganização da política pública, no investimentos de empresas privadas através de leis de incentivo e tal. Isso estava, de novo, tomando um fôlego quando veio tudo o que aconteceu. Então, é, ainda assim, né, eu acredito que vai ser um cenário de próspero nessa reconstrução, né, porque esses agentes seguem lá e vão precisar fazer. A gente vê as respostas muito mais rápidas do que aconteceram na pandemia, da sociedade civil se organizando, dos grupos de articulação e tudo mais, e porque está sendo uma grande pandemia compilada em alguns dias, assim, né? Tenho conversado sobre isso com várias pessoas, então eu aposto também nessa prosperidade que nos pegou num momento bom para que a gente possa reconstruir o quanto antes e poder retomar isso que a gente estava vivendo. Assim. E existem muitos movimentos interessantes, né, de gente levantando, né, fazendo pesquisas, levantando como é que está a situação. E aí o site Matinal, a produtora Voz Cultural, o Festipoa Literária, o Instituto da Cultura PUC do Rio Grande do Sul, fizeram uma pesquisa, né, para mapear o cenário e a situação dos profissionais do setor cultural a partir dessa calamidade, né, das enchentes. E aí receberam mais de 1.300 respostas de mais de 60 cidades. 81,7% responderam, que é um volume bastante alto de respostas, que tem a cultura como única fonte de renda. E esse número, para mim, me chamou muita atenção, de 99,3% responderam que as atividades
foram de alguma forma prejudicadas. E aí, Bruno, a sua produtora, a Ocorre Lab, ela também está participando, né, do movimento SOS na música, que também fez um levantamento nesse sentido, mais especificamente sobre o impacto de enchentes, né, no ecossistema da música em Porto Alegre e em toda a região metropolitana de lá. Você pode falar um pouco sobre esses dados que vocês conseguiram levantar e os principais insights aí desses dados? Com certeza, com certeza. Eu acho que, como eu comentei, né, tudo é muito rápido. A cada dia a gente tem atualizações em relação ao cenário geral da cidade, ao que está acontecendo ao estado, as questões climáticas e também em relação às perdas e danos e consequências que isso vai causar, né, nos trabalhadores da cultura, assim como em várias outras esferas da sociedade, assim, né. Então, obviamente, o primeiro reflexo de várias das pessoas que estavam na cidade, que atuam e ressalto especialmente aqui a função dos produtores, né, que tem essa ânsia de querer rapidamente organizar alguma coisa e contribuir com esse tipo de ação logística. Algumas expertises que a gente tem no nosso dia a dia de trabalho são muito úteis nesse momento, assim, né, de organização de grupos coletivos. Então, o primeiro reflexo, obviamente, foi todo mundo se dedicar ao que era mais básico, né, na cidade, aos salvamentos, aos transportes, às alimentações, aos abrigos das pessoas, e se criou um movimento civil muito forte nesse sentido. Mas logo na sequência, passados alguns dias, a primeira semana da situação, assim, obviamente a gente já começou a visualizar que isso daria um impacto muito severo, né, no setor cultural como um todo. Primeiro com o cancelamento de toda e qualquer agenda de show e evento cultural em Porto Alegre e nas outras cidades do Rio Grande do Sul, algumas delas com alguns decretos, inclusive, em relação a isso, assim, né, sobre os eventos culturais e eventos no geral nas cidades. Então, isso foi uma situação que já logo saltou aos olhos e preocupou muito todos nós, seja pelos relatos de colegas, né, de todas as etapas do processo, digamos assim, desde casas de show até instrumentistas, até empresas de locação de equipamento, até pessoas, enfim, diretamente atingidas em muitos sentidos. Uma das grandes regiões afetadas da cidade foi o bairro São Geraldo e do Floresta, que são bairros que concentram grande parte dos fornecedores de materiais e depósitos, né, essa parte toda mais logística e material da cidade, assim, para que as coisas possam funcionar. Então, muitas empresas que são fundamentais para que a coisa gire foram afetadas, assim como as pessoas também nesses lugares. Então, a gente logo viu que esse rombo aconteceria e se uniu, né? A gente viu várias frentes da música e da cultura no geral surgindo. Essa pesquisa da Voz Cultural também foi a primeira delas, que começou já nos primeiros dias a rodar esse formulário para mensurar esses impactos, né? A gente entende que essa seja a primeira ação necessária para qualquer outra medida que venha a ser feita. Nesse caso, a intenção do pessoal da Voz Cultural, do Instituto da PUC de Cultura, era mencionar esses impactos o mais rápido possível, né, mirando a cultura no geral e o Estado no geral, para que se pudesse fornecer insumos para as secretarias, né, e até para o Ministério da Cultura poderem bolar políticas públicas emergenciais, né? Que esse foi um grande delay da pandemia também, né? Que a gente demorou para que esse recurso chegasse na ponta. Então, a grande preocupação era essa. E, em paralelo, sem saber dessa iniciativa e meio concomitante, outros grupos de produtoras se reuniram, no nosso caso aqui do Corre, com outras produtoras da Juba Cultural, o Tal e Tal Records, que é um selo daqui, a Gani Voga, que é outra produtora que está atuando na cidade, e outras produtoras pessoa física, para entender o que a gente poderia fazer, né? Como a gente poderia auxiliar nesse momento e tomar essa frente. E aí, com essas outras iniciativas surgindo ao mesmo tempo, a gente resolveu focar nos espaços de geração de receita da música na cidade, para a recuperação mais rápida deles, o mais rápido possível, né? Desses espaços, sejam casas de show, bares, estúdios, escolas de música, a casa de pessoas que dão aula em casa e tudo mais, todos esses espaços que são possíveis para que gerem receita para mais de um ator, né, do cenário. Então a gente decidiu direcionar o foco para isso e para levantar recursos e voluntários e ações para que esses espaços fossem recuperados o mais rápido possível, assim que as águas baixassem, né? Então a nossa iniciativa se destinou a isso e felizmente foram surgindo várias outras iniciativas que olharam para outros problemas da cadeia, seja o próprio insumo básico, né, dos atores desse mercado, como comida, como água, auxílio emergencial, mas o principal drama de todos nós, né, e a cultura é composta especialmente por trabalhadores autônomos, assim, que perdemos nossos trabalhos, né, do próximo mês,
em função, obviamente, da situação logística crítica e factual da cidade, como também dos outros meses, até não sabemos quando, porque não se sabe quando se terá clima para fazer um evento cultural, não se sabe quando as pessoas vão ter dinheiro, no caso das pessoas que trabalham dependendo de bilheteria e tal. Então, se cria essa situação desse pânico em relação a também isso, né? A possibilidade de receita nesse período, que é nula para grande parte desses trabalhadores. Então, a gente resolveu olhar para os espaços que, quando recuperados, o quanto antes recuperados, poderiam voltar a gerar receita para essas pessoas, seja através de vários tipos de trabalhos, né? A gente sabe que são receitas diretas e indiretas também de outros setores que não são diretamente a cultura, mas que se alimentam de um evento cultural, por exemplo. Então, é muito assustador a gente ver os dados e o quanto esses formulários, por exemplo, foram preenchidos com rapidez, muito pelo desespero dessas pessoas em que algo fosse feito. Então, claro que a gente sabe que o auxílio emergencial e o insumo básico de recurso é um papel do poder público, né? Acho que nenhuma iniciativa civil ou privada tem essa capacidade de fornecer renda para essas pessoas de novo, mas a gente tem como articular, chegar nessas pessoas, mensurar esses estragos para poder agir, conectar com pessoas de fora do estado também. E eu acho que, para encerrar minha fala, acho que é uma grande diferença, né? Eu fiz uma comparação à pandemia quando eu falei na minha primeira fala, e aqui tem uma grande questão que essa tragédia é localizada, né? Ela é localizada e ela não é subjetiva. A gente não, na pandemia a gente tinha aquela questão que a gente não enxergava exatamente o que estava acontecendo, mas a gente sabia que precisava ser feito. Era um medo iminente, mas não Exato. era efetivamente físico ali, né? Que a gente Exato. conseguia enxergar o que estava acontecendo. Essa tragédia é física e ela é localizada, então a gente também, felizmente, agora pode contar com ajudas de outras pessoas, de outros estados, né? Até essas pontes, e a gente, enquanto produtoras que já trabalharam com muitos artistas de outros lugares, com muitas outras produções, também entendeu, cara, talvez a gente tenha a capacidade de articular com algumas marcas, alguns institutos, alguns outros artistas, alguns outros contratantes, para também dar trabalho para essas pessoas, né, e poder articular essas ajudas interestadualmente, assim, enfim. Então, mais por aí esse cenário da cultura. E agora eu quero chamar o André para entrar nessa nossa conversa aqui, que já começou com bastante coisa. Você mora bastante tempo aqui em São Paulo, né, André? Mas é gaúcho, certo? E tem família lá no Rio Grande do Sul. E aí acho que eu imagino que, de certa forma, toda essa tragédia que está acontecendo tem um impacto mais diferente para você, né? De quando é uma pessoa, claro, sempre que a gente fala de perdas humanas tem um impacto em toda a população, né? De outros estados também, mas quem é de lá acho que o impacto é um pouco mais profundo. E aí durante a nossa conversa prévia, né? Quando a gente estava montando a pauta aqui para esse nosso podcast, você falou uma coisa que ficou muito marcada em todos nós aqui da equipe do Cultura e Mercado em Foco, que foi: não vamos falar de reconstrução, vamos falar de revolução. Uma revolução urbana, econômica e cognitiva. E aí, André, eu quero convidar você para discorrer mais sobre isso, porque foi uma frase tão impactante para nós. Marcel, primeiro assim, é uma situação muito dramática, né? Então, eu me sinto, nesse momento, assim, longe da minha família. Quando o Bruno fala, ele traz a possibilidade de você estar em movimento ali, né? Lidando com essa situação e fazendo alguma coisa. E eu estou aqui, né? E, de alguma forma, a minha trajetória em São Paulo, eu estou desde o início dos anos 2000 aqui, ela vem se encaminhando numa problemática ou um jeito de pensar a cultura e políticas culturais, a nossa ação no mundo, sempre buscando essa conexão com o desenvolvimento social e sempre olhando para a questão das mudanças climáticas. Isso, desde o início dos anos 2000, é uma coisa que, inclusive, a minha formação ao longo desse percurso, ela foi para esses lugares das abordagens sistêmicas, justamente para trazer para dentro da cultura algum repertório, alguma sensibilidade, para entender um pouco além daquele repertório que a gente vinha trabalhando, que era muito um repertório, ao meu ver, de sobrevivência e muito contaminado pela lógica corporativa do neoliberalismo global. Eu sentia que, puxa, eu acho que tem que ir para outros lugares porque a gente tem um papel a cumprir. Agora, na perspectiva dessa realidade estabelecida, dessa catástrofe, desse drama, isso me coloca um pouco com esse distanciamento também. Como falar do futuro enquanto as pessoas estão tentando sobreviver em Porto Alegre? Tem um certo desconforto nesse processo, mas é importante falar. Então, eu queria trazer um pouco, até uma triste coincidência, né, que isso esteja acontecendo em Porto Alegre, para mim que sou gaúcho, falando há tantos anos na importância de nós nos prepararmos para essa
questão inevitável, que são as mudanças climáticas. E eu fico particularmente angustiado quando eu ouço as notícias e a forma como as pessoas estão reagindo lá, não esse movimento de solidariedade que é maravilhoso, mas algumas pautas que não conseguem enxergar que isso não é um evento, que isso não é uma situação eventual, que isso inaugura um novo tempo e veio para ficar. E a gente vai ter que lidar com isso. Então, como reconstruir se hoje, quinta-feira, estamos aqui conversando, já está chovendo e a cidade já está voltando a inundar? Então, é preciso cair essa ficha aqui. O quanto essa situação é dramática. E aí, o que eu tento trazer aqui, primeiro, que questões que ela nos coloca nesse momento, né? Eu acho também importante só trazer que existe um protagonismo em Porto Alegre, que eu vejo essa situação dramática, mas Porto Alegre, por exemplo, a gente, no final da década de 90, surgiu a Fundacine, que mobilizou com o Congresso Brasileiro de Cinema a repolitização do cinema brasileiro. Eu estava lá com Beto Rodrigues, com Werner Schindler. Ou seja, é uma cidade que tem uma vocação protagonista, e se por um lado isso é extremamente dramático, ao mesmo tempo eu sinto como uma oportunidade também para mostrar alguns pontos nessa reação que a cidade vai ter, como um novo lugar também para que a gente que trabalha com cultura se coloque em relação a algo que está vindo aí e que, se não somos nós que vamos propor uma mudança cultural e de paradigma no mundo, quem vai propor? Né? Qual é o papel que nós ocupamos nesse momento dramático que vai além de Porto Alegre? Então, trago isso com um certo desconforto, porque como a gente está pensando no vir a ser enquanto as pessoas estão tentando sobreviver, né? Mas é preciso falar. Então, meu ponto de partida é assim, o que a gente está aprendendo com esse momento, né? Que padrões a gente vai conservar a partir daí e que tipo de modelos não podemos mais reproduzir? Eu entendo que é necessário uma visão de reconstrução, de inovação, mas antes é preciso digerir isso, né? Compreender o que significa isso. E o que eu estou vendo na situação, inclusive pelo relato que o Bruno traz agora, é uma capacidade comunitária, uma retribalização incrível, onde os movimentos solidários começam a emergir num processo de autogestão e espontaneamente, e que começam a responder de alguma forma a essa situação dramática que aparece. E para mim isso tem muito significado, e isso me diz muito sobre como eu enxergo essa situação e o nosso papel a partir desse momento. Queria colocar alguns pontos. Primeiro, assim, os tempos e urgências coexistem. Então, o fato de nós vivermos uma situação onde precisamos de solução urgentes para a resiliência, para a resistência, para a sobrevivência dos atores culturais, não muda o fato de que também precisamos continuar pensando em desenvolvimento, o que não muda o fato de que a gente tem que pensar num tipo de desenvolvimento num paradigma completamente novo. E o que a gente vem reproduzindo não serve para esse paradigma. Então, primeiro, eu acho que essa questão do tempo. E aí, quando eu fui pensar na fala de hoje, eu lembrei, gente, são 20, 30 anos, eu não sei quantos anos o Bruno tem, mas eu acho que a primeira conferência municipal de cultura que eu fui na década de 90, eu ouvia as pessoas falando das suas carências e necessidades, e como sobreviver, pagar as contas trabalhando como trabalhadores de cultura. Eu trabalhei no SESC, coordenei os programas de cultura do SESC, e na época eu também promovia reuniões com as classes artísticas, era assim que a gente tratava naquele tempo, para pensar como nós podemos trabalhar juntos para atender as nossas necessidades. Inclusive, no próprio SESC, eu criei transversalidades, então passei a priorizar a contratação dos agentes locais, a disponibilizar mais recursos. Depois eu vim para São Paulo no início dos anos 2000, o primeiro movimento que eu participei já como vice-presidente do Instituto Pensarte foi os seminários do 1% para a cultura, logo no início dos anos 2000, com a entrada do governo Lula, que também falava nessa carência por orçamentos, por necessidades, para a gente poder fazer aquilo que é a nossa missão, né? Depois, enfim, são 20 ou 30 anos testemunhando movimentos coletivos que tentam resolver as carências do setor cultural, e é quase como um dia da marmota, porque a gente, apesar das conquistas que são muito significativas, esses movimentos são muito importantes, é como se a gente voltasse sempre para o mesmo lugar. E isso, para mim, é completamente angustiante. Eu não estou dizendo que esses movimentos não são necessários, não são importantes. Pelo contrário, são cada vez mais importantes, a gente tem que continuar perseverando. Mas a pergunta é: são suficientes? E mais do que isso, em que lugar cognitivo e de prática social eles nos colocam? E, ao mesmo tempo, se a gente olha os avanços que a gente teve nas últimas décadas, do ponto de vista da relação com cultura,
E desenvolvimento econômico sustentável também foram muitos. A gente teve o programa Cultura Viva, surgiram os pontos de cultura, o próprio Sistema Nacional de Cultura, o aumento que nós tivemos nos últimos anos de cidades que desenvolveram seus planos de economia criativa participativamente, baseados na metodologia da Unesco. Ou seja, há passos e conquistas e evoluções que continuam simultaneamente com essas carências. Mas todos me parecem insuficientes, porque eles lidam com um aspecto que tem menos a ver com as soluções que nós encontramos, mas com uma espécie de prisão cognitiva na nossa necessidade de estar sempre se relacionando com o mesmo problema. Então, a gente não consegue ir além desse problema porque ele está sempre posto a partir de um mesmo paradigma. Então, esses caminhos são necessários, e eu acho que esse é o grande desafio nesse momento. Como é que a gente consegue abrir espaço nesses momentos dramáticos, que vão continuar acontecendo, nos momentos, na continuidade da nossa trajetória em busca de sobrevivência, de resiliência, na continuidade dos nossos esforços em criar metodologias e tecnologias sociais e políticas que proponham possibilidades de desenvolvimento, mas lidando agora com um momento onde o planeta começa a cobrar o seu preço. E a gente tem aí extrema-direita emergente, e a gente tem Eu vejo tudo isso como uma profunda crise de visão e de cognição, e sinto que a gente tem um papel a cumprir nesse sentido, né? Aliás, se não formos nós, quem vai cumprir esse papel? Vou falar um pouco disso, assim. A gente se organizou em movimentos associativos. Vamos pegar esse movimento que o Bruno está trazendo. Como é que eu vejo esse movimento acontecendo? Eu acho que agora é uma prioridade salvar, depois você vai entrar num processo de superar, e você vai entrar num processo de retomada, e depois tem que seguir em frente. São movimentos que têm que ser caminhados, e aí você cria uma dinâmica comunitária, territorializada, aquilo que a Cláudia Leitão chama de comunidades-redes, direcionada a uma necessidade. Precisamos sobreviver, precisamos continuar. E esse é um ponto que a gente vai colocar o nosso olhar, a nossa atenção e intenção. Mas tem uma transversalidade nesse processo que eu acho que é importante ser olhada também. O que surge de novo nessa forma de organização espontânea, autogerida, colaborativa, que não é orientada por necessidades individuais, mas por necessidades coletivas? Então, nesse mesmo movimento, nós temos duas perspectivas que são perspectivas em direções distintas, mas que precisam ser observadas. E aí eu entendo que a gente consegue chegar num novo lugar. Porque o lugar que a gente vinha é um lugar onde a gente está, de alguma forma, submetido a um sistema de hierarquias que é hierarquias e narrativas. Né? Então, você tem que desenvolver seu business plan, você tem que captar recursos pela Lei Rouanet, você tem que seguir um edital X ou Y. Ou seja, a gente criou um jeito de pensar baseado em todo um conjunto de narrativas e tecnologias que conspira para a manutenção de um jeito de estar como sociedade que não está preparado para essa transcendência, né? O Krenak traz uma questão interessante. Assim, nós precisamos ter consciência que nós pensamos e agimos na mentalidade de uma economia capitalista global, onde a gente tenta atribuir valor a tudo, mesmo que seja uma receita tradicional ou uma obra de arte. Ou seja, a gente tem uma mentalidade produzida dentro desse contexto que não sabe lidar com os desafios que estão surgindo agora, que são emergentes, e que são, inclusive, a conta que a gente paga por pensar assim ao longo de centenas de anos ou de milênios. Vai saber onde isso começou. Para mim, isso começa lá com pensamento linear cartesiano, em Aristóteles, sei lá, e Descartes. Mas o fato é que estamos pagando esse preço agora. É preciso sair dessa prisão. E ela é uma prisão tão eficiente que ela consegue nos manter por décadas cooptados por um pensamento de sobrevivência, para que a gente consiga fazer o que a gente tem que fazer no mundo. Então, como romper isso? Né? Como sair desse lugar? Primeiro, eu entendo que o Nego Bispo ele traz uma ideia que para mim tem tudo a ver com o que a gente está vivendo agora. A gente tem um pensamento de desenvolvimento, enquanto nós deveríamos estar nos preparando com um pensamento de envolvimento. O que está acontecendo em Porto Alegre, no Brasil, nesse momento, com essa catástrofe, é envolvimento e não desenvolvimento. E o envolvimento nos coloca numa perspectiva onde o processo cultural e a nossa ação no mundo ela não é ponderada por valor, mas por afeto, por um compromisso inexorável com a vida, e não com a economia que a gente acredita que é necessária para essa vida, do jeito que está configurada, né? Então, eu acho que aí tem um aspecto extremamente importante, né? A gente entender que existe aqui
não apenas uma oportunidade, mas um imperativo de uma mudança de mentalidade para a sociedade global. Mais do que isso, entendo que as redes, ou como a Cláudia Leitão fala, as comunidades redes, que é esse movimento, né, onde a gente se solidariza e colabora e atua numa perspectiva de mobilização emergente, e aqui a gente está lidando com uma catástrofe, mas poderia não ser, poderia ser a necessidade de reocupar a cidade ou de reimaginar o mundo, ou sei lá. Mas esses movimentos que ocorrem de forma espontânea, onde não é só uma questão de quem nós somos nessa rede ou nessa comunidade, mas como nos relacionamos e por que nos relacionamos. Então, essa dinâmica, ela requer alguns pontos que precisam ser sensibilizados. Então, assim, primeiro entender isso, voltar para o local, voltar para a tribo, voltar para a comunidade. Precisamos fazer isso agora nesse momento de catástrofe, mas podemos conservar essa volta à tribo, à comunidade. É o momento dos coletivos, é o momento das parcerias, é o momento da gente juntar esforços, é o momento da gente trabalhar junto para criar uma economia que dê conta da nossa sobrevivência, mas que também nos permita uma mudança da forma da gente pensar e de se relacionar. E vamos ter que continuar lidando com os editais, com as leis de incentivo, com os paradigmas por exemplo, se não tivesse acontecendo essa catástrofe agora, eu ia rodar no Rio Grande do Sul, junto com o RS Criativo, uma formação que era plano de negócios criativos colaborativos. Então, é uma subversão da ideia de plano de negócio, criada de. Você vai fazer o seu plano de negócio pensando como você vai colaborar e não como você vai competir com os demais agentes culturais. Então, é desse tipo de mudança cognitiva que eu estou me referindo. Eu não sei qual é a saída e como a gente tem que se organizar. Mas eu sei quais são os padrões que nós temos que mudar agora, e a gente está aprendendo esses padrões na marra, para gerar um espaço para a emergência de outras formas de pensar, que elas sim vão nos dar novas soluções. Então, eu sinto que é um pouquinho por aí. Assim. E isso passa um pouco. Primeiro, a gente entender que na prática cultural e criativa a gente tem uma oportunidade, agora falando em termos de entrega para a sociedade, de abertura de concepções, né? De abertura para a diversidade, para a não violência. Então, assim, o que a gente está vivendo no Brasil, se você pensar e no mundo, se você pensar em emergência da extrema-direita, é uma revolução cultural, pior tipo de revolução cultural possível. A gente está perdendo a capacidade dialógica, a gente está perdendo a capacidade de pensamento sistêmico, e é por isso que você tem um governante ou você tem um CEO de uma empresa que tem uma atitude predatória que não considera o impacto ambiental. Quem pode mudar esse padrão somos nós. Isso tem a ver com a gente, de alguma forma. Se não for no nosso meio sócio-criativo, que é o nome do meu laboratório, da minha empresa, não vai surgir de outro lugar. A gente tem que também assumir essa responsabilidade com a vida. Isso não significa uma estratégia, isso significa um olhar e um cuidar da forma como nos relacionamos, significa a gente trazer a questão da observação e da reflexão como parte dos nossos processos. Nós observamos muito mal, ouvimos muito mal e pensamos muito pouco além dos problemas, porque nós estamos com o nosso cérebro cooptado pelos problemas. Ok, agora a sustentabilidade virou um problema concreto e não alguma coisa que pode acontecer em um futuro imaginário, né? Então, desenvolver essa mentalidade, essa capacidade, eu trabalho mais recentemente, nos últimos 5 anos, desde a pandemia que eu entrei muito forte nisso, nos processos de colaboração criativa integrativa, que tenta desenvolver com os realizadores, artistas, pessoas que operam em rede, aquelas competências que a nossa formação não traz, porque todo mundo acha que é colaborativo e na prática não é bem assim, porque a gente tem uma mentalidade competitiva. Eu estou trazendo isso como um exemplo, que existem medidas práticas que nós podemos tomar que tem a ver com o estar individualmente nas redes e nas comunidades, retomar algumas coisas que passam por um processo de transformação individual também, porque a gente não é o momento de pensar as estratégias coletivas. A estratégia coletiva agora é a que o Bruno apresentou. A gente tem que se ajudar, se apoiar. Mas o que ela nos ensina em termos de comunidade local, em termos de território, e como a gente cria um outro diálogo com o Estado, não apenas de submissão àquilo que é colocado, mas também trazendo talvez um tipo de advocacy, de soft advocacy, onde a gente possa propor outras formas, outros tipos de políticas que não se restringam à política de fomento e financiamento a partir de uma ética competitiva, né? Então, é isso. Parte nesse lugar de abrir para a não violência, valorizar as redes, as comunidades, os coletivos,
cuidar das práticas sociais, desenvolver esses skills individuais. Agora, não me pergunta como, porque a gente tem que aprender isso em práticas que não tem como ser ensinadas, elas só podem ser vividas. O que você pode é buscar esses princípios, né? Não sei, enfim, acho que é por aí. Você fez uma fala aqui que me fez pensar, tentar conectar aqui com a fala do anterior do Bruno. E teve uma palavra aqui que você usou que eu achei muito interessante, que é: não é hora do desenvolvimento, é hora do envolvimento, e o envolvimento está acontecendo. E aí eu quero cortar agora, porque o Bruno comentou sobre esse momento catastrófico onde as pessoas estão se ajudando e fazendo e estabelecendo ações para corrigir o problema emergencial, que as pessoas precisam comer, as pessoas precisam ter onde morar, tal. E aí, Bruno, você tinha comentado também que na pandemia, durante a pandemia, né, as pessoas também tomaram um baque e as pessoas aprenderam alguma coisa. Depois que a pandemia relaxou, parece que as pessoas meio que se esqueceram, né, de coisas que aconteceram lá atrás. Claro que não foi 100%, né? Teve um residual aí. E agora, catástrofe atrás de catástrofe, né? Que aconteceram o ano passado, né? No Rio Grande do Sul, só que agora foi generalizada. Mais de 400 cidades que sofreram com as chuvas e com as enchentes. E aí, pegando esse ponto do André, conectando com as pesquisas que você fez, Bruno, como que a gente faz para as ações emergenciais que a gente tem agora se perpetuarem usando essa questão do envolvimento e aprendendo valores e perpetuar, que essas ações se perpetuem para o futuro, para que lá na frente, se acontecer alguma coisa novamente, como que a gente pode estar muito mais preparado e muito mais munido de ferramental para que a gente não seja tão afetado. Olha, eu acho que essa é a grande pergunta, assim. É a grande pergunta que vai permear tudo isso que a gente está vivendo, né? As consequências disso, os próximos passos, os próximos meses, assim. Eu acho que essa fala do André, ela é perfeita, assim, e eu entendo muito essa preocupação e essa, você chamou de culpa, eu acho, né? De estar pensando no futuro ou uma coisa mais, de uma maneira mais analítica, algo que é tão urgente, tão material agora para a gente, né? Vivendo uma emergência e pensando as pessoas precisam do básico, as coisas precisam acontecer nos seus mínimos detalhes, mas eu acho que essa experiência coletiva e territorial é tão traumática que as pessoas já estão se dando conta exatamente disso que o André falou, assim, que essa questão de pensar o entorno, né, e pensar a sustentabilidade como algo multifacetado, assim, e as mudanças climáticas como algo que vão atravessar diretamente todas as nossas capacidades, áreas, tudo que a gente já construiu, né, e tenta manter nesse espírito da sobrevivência. Isso vai ser muito real, as pessoas já estão se dando conta de que exatamente da provocação inicial, né, que você comentou que o André fez em outro momento, de que vai ser necessário revolucionar o que é feito. A reconstrução já não é mais suficiente, desde da questão territorial, prática, objetiva, de muitas cidades do interior, e eu digo de fora de Porto Alegre, né, cidades que estão em lugares onde não vão poder estar mais depois de uma, duas, três, quatro vezes serem destruídas e precisar ser reerguidas. A reconstrução pura e simples ela já não é mais possível, né? E eu acho que isso marca realmente essa nova fase de tudo que a gente está vivendo, das tragédias climáticas no Brasil, ou como a gente pensa elas, né? Já que elas são iminentes há tantos anos aí e a gente vem acompanhando, assim. Então, no cenário cultural, e aí tentando voltar, né, afunilar para essa parte cultural dentro de Porto Alegre, de tudo que eu tenho visto e escutado, especialmente dessas angústias de pessoas ao nosso redor, assim, é justamente isso, assim, como que a gente vai conseguir voltar a se articular, de que maneira a gente quer reconstruir isso, né? Eu acho que tem uma diferença significativa, e comento isso de novo, volto a frisar, acho que talvez daí a galera da psicanálise vai poder olhar para esse momento e comparativo, né, com a questão da pandemia, que eu acho que é a experiência mais próxima que a gente tem para poder comparar, e a coisa na pandemia, ela é toda muito diluída num espaço e num tempo que duram muito tempo, né? Eu estava recentemente conversando com a minha companheira Laura, que ela também é produtora e artista em outras frentes, assim, e ela comparou isso bem objetivamente, falando assim como a pandemia tudo era desmaterializado, desterritorializado e também remoto, né? Tudo
era uma grande nuvem de coisa acontecendo, e esse tempo dessas resoluções, dessas reflexões foi muito alongado. E agora é totalmente o contrário que está acontecendo em Porto Alegre. É tudo muito condensado, né? É uma tragédia zipada, vai, para usar uma analogia totalmente digital, assim, né? Mas é uma coisa muito condensada, muito territorial, muito presente. Tu tá vendo aqueles lugares que tu atuava, as pessoas com que tu atuava ali, naquele desespero, naquele momento, a cidade, né, colapsando, aquele território especificamente e tal. Então, acho que as pessoas... esse baque é muito violento, assim, e ele vai atravessar com certeza toda essa reflexão, né, do que vai precisar ser feito, de como a gente vai precisar construir essas relações e essas colaborações. Tem uma outra reflexão e uma outra situação que corre em paralelo a tudo isso que está acontecendo aqui, mais especificamente no mercado da música brasileiro, que está tendo já os primeiros indícios de um colapso, de uma saturação dessa fase pós-pandemia, dos grandes festivais, grandes eventos, grandes shows de estádio, grandes produções que o Brasil não recebia anteriormente, não produzia anteriormente, com produtoras que, na verdade, receberam investimentos de outros agentes desse mercado, do mercado financeiro, de pessoas que estavam olhando para o entretenimento no pós-pandemia como uma relação simples de oferta e demanda, né? Uma relação quase extrativista, de as pessoas estão há 2, 3 anos sem isso, quando acabar elas vão precisar disso, então vamos investir pesado nisso, vamos fazer o máximo de receita que a gente conseguir sem precisar pensar com a continuidade desse setor, com uma coisa a longo prazo, assim, né? Como vários outros setores da sociedade, outras áreas e tal, já experimentam há muitos anos. Eu acho que a cultura e a música no Brasil, especialmente, experimentou nos últimos 2 anos, ou vai na mudança do ano passado para esse, com grandes investimentos, grandes, tudo é grande, 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 gigante, muitos públicos. Não, o país não sustenta, não tem público para sustentar isso financeiramente e materialmente, enfim, em vários suportes isso não se mantém. Era claramente uma grande. Estavam inflando isso da maneira mais rápida e mais lucrativa possível nesse curto período, que sabiam que iam durar pouco. Né? E aqui esse reflexo, né, ocorreu, claro, como em todo o país, mas eu acho que agora a gente tem esse choque completamente contrastante. Assim, eu acompanhei as duas discussões, porque as duas me interessam, claro, vivo em Porto Alegre, vejo o que está acontecendo, e também vivo o setor da música no resto do país, né? Produzo shows e artistas fora de Porto Alegre, também em outros estados, em outros estados, participo dessas produções e tal. Então as duas discussões me interessam muito, e eu me vi completamente conflitado por elas estarem acontecendo simultaneamente. Daí me pegou muito também o que o André comentou, né, que esses conflitos, essas emergências, essas demandas são simultâneas, e a gente vai ter que aprender a lidar com elas, a enxergar elas e poder trabalhar um pouco em cada uma delas para agir. Então, o que eu enxergo dos agentes culturais de Porto Alegre, dos artistas, dos produtores, de todo mundo que está envolvido e sendo diretamente afetado por isso, é que não há outra saída senão uma reconstrução colaborativa, seja para a sustentação da cena e do mercado cultural como um todo, seja para a sustentação individual também. Eu acho que não há mais sustentação individual possível se não passar por uma reestruturação num setor. Ninguém mais vai voltar a atuar. Assim. E a prova disso é que existem produtores, técnicos, artistas, casas de show que não foram afetadas, né, e não vão ser diretamente, mas que poderiam agora estar realizando seus shows, as suas programações individuais, como se nada estivesse acontecendo. E não há cidade, não há estrutura para isso, não há emocional, não há recurso financeiro para isso. Então, a saída individual agora, ela não só não é o caminho, como talvez ela nem seja possível nesse momento, nesse território, né, nesse espaço de tempo, nesse espaço territorial. Assim, se for, é fora daqui, mas eu acho que é uma situação que comove o resto do país inteiro também, justamente por acender esse alerta, eu acho. Espero que esteja acendendo, né? De que é uma mudança de paradigma de como a gente vai conseguir enfrentar esse tipo de situação, ou o que a gente vai precisar pensar para que isso seja possível. E André, eu queria aproveitar também o que você trouxe na tua fala anterior, que você usou essa questão da revolução cognitiva, e você falou de uma questão de que a gente precisa aprender a ter um pensamento mais pensamento e atitude mais sócio-criativo, que é um pouco do que você faz, que é o que você faz na tua empresa. E aí, não necessariamente para lidar com essa catástrofe, mas pensando no mundo da cultura, que é onde a gente está permeando aqui. Como que a gente consegue usar a área cultural, pensando em produção cultural, para que a gente desenvolva esse pensamento
sociocriativo de maneira coletiva e não mais individual, para tentar meio que quebrar o que está acontecendo hoje, que é quase como se fosse uma dismorfia cognitiva, né? Onde as pessoas estão vendo o problema na frente, o reflexo do problema na frente, as pessoas não conseguem enxergar. Como é que a gente faz assim? Usa o mundo da cultura para que a gente avance nessa revolução de pensamento, de um pensamento individual para um pensamento sociocriativo coletivo. Quando eu recebo esse tipo de pergunta, eu fico num dilema, na verdade, Marcel, porque uma das grandes mudanças de paradigma é que a gente precisa sair de um lugar onde a gente tem lá uma determinada questão para resolver, para uma resposta para dar, e a gente controla uma ação e atinge um determinado resultado. Enquanto na complexidade as questões são emergentes, então eu não sei o que vai emergir daqui. Então eu não sei qual é a solução, eu não sei o que fazer. O que eu posso fazer é enxergar o que está acontecendo aqui e criar uma abertura e uma condição saudável de enxergar a emergência. Porque se você para e observa e sente o que está acontecendo, a gente tem uma inteligência no campo sistêmico, tanto é que as pessoas sabem o que fazer nesses momentos, o processo de autogestão, ele simplesmente emerge, que não foi planejada, mas surgiu porque nós prestamos atenção e fizemos talvez as perguntas certas. Então, para mim, o ponto de partida, primeiro, é isso: que perguntas eu faço, né? Se a gente não mudar as perguntas, nós não vamos mudar a nossa ação no mundo, né? Então, esse é uma coisa bastante concreta. Eu preciso abrir espaço para novas perguntas. Uma outra questão é a gente, como eu trouxe esses exemplos, a gente se reúne há quanto tempo para discutir as questões das resoluções dos problemas. Mas quando a gente se reúne para conversar sobre como nós nos relacionamos, quando a gente se reúne para tentar observar o novo que aparece nesses contextos, isso são questões bastante concretas. Você criar laboratórios, espaços para compreender o que está acontecendo, para fazer uma leitura das situações que nós estamos vivendo e tentar entender o que aprendemos com elas, sem a intenção de resolver nenhum problema, apenas compreender. Porque se eu compreendo, eu vou enxergar novos problemas. E esses problemas estão relacionados a novas soluções. Agora, se eu não paro para compreender e saio querendo resolver as coisas, eu caio nos mesmos lugares. Então, esse é um ponto que para mim é importante. E isso é bastante concreto, tá? Parece subjetivo, até porque a gente tem uma mentalidade que toda vez que você fala em alguma coisa sutil, isso soa como imaginário, ou como pouco concreto, ou como pouco material. Mas é absolutamente material você parar para refletir sobre as questões que você está vivendo. É absolutamente prático, não há nada de teórico nisso. Aliás, essa é simplesmente a realidade que a gente vive, o que a gente está vivendo aqui no presente, o que a gente está enxergando o que está acontecendo aqui. O que eu estou imaginando que vou fazer, o que eu estou planejando fazer, isso sim é uma ilusão, porque é mental. O que está acontecendo aqui agora. Então, criar esses tempos, eu acho que é uma questão importante. Criar essas redes de apoio é uma questão bastante objetiva e importante. Como eu disse, o desenvolvimento de competências e capacidades para lidar com essas situações. Então, existem formações e existe todo um mundo de repertórios para que a gente consiga lidar com essas questões complexas. Eu sinto que todo produtor cultural deveria buscar qualificação como facilitador de processos coletivos, porque esse é o grande, entre aspas, capital, essa palavra é horrível, esse é o grande recurso que nós temos para abrir espaço para as emergências, é o coletivo pensante, o coletivo ouvinte, o coletivo colaborante, se é que existe essa palavra. Esse é o recurso, só que eles não são elementos que honram um pouco a tradição do que a gente entende como material, porque a gente tem um economicismo mental, vamos dizer assim. Então, como que eu abro espaço para isso? Por outro lado, existe necessidade de uma concretude, né? A gente tem que pensar pragmaticamente. Então, pensando aí, a gente pode pensar em termos de cobrança de políticas públicas, de interfaces de investimento. Por exemplo, na década, em 2011, eu e a Minon Pinho, aqui em São Paulo, a gente criou uma plataforma chamada Sociocultural em Rede. Era um momento em 2011, foi por aí, 2010, 2011, era um momento em que estava muito forte o movimento dos pontos de cultura e vinha essa discussão da transversalidade como algo muito presente na política agil, naquilo que a gente estava imaginando como uma utopia para o Brasil,
que foi muito bacana, mas ao mesmo tempo não foi o suficiente para que a gente não abrisse espaço para a emergência de um pensamento fascista, enfim, cartesiano, incapaz de acessar o sistêmico, incapaz de ver o outro lado, incapaz de pensar de uma forma não violenta. E, para mim, eu acho que a gente que é profissional da cultura, dinossauro da cultura, a gente tem que fazer um meia-culpa que a gente não criou políticas suficientemente contundentes para lidar com isso que já estava muito aparente no início dos anos 2000, que isso ia acontecer. Só não enxergava quem não queria. Então, quando a gente pensa nesse lugar um pouco mais concreto, que a gente precisa de políticas que lidem, retomar essas políticas que lidem com as transversalidades. A gente teve aí no Rio Grande do Sul, a gente rodou 3 edições do Prêmio Empreendedor Cultural, que era um prêmio pequeno, patrocinado pela RGE, depois pela S, depois pela RGE, mas pegava uma região específica do estado, mas que estimulou alguns produtores com uma mentalidade que estava pensando, tá, como é que eu estou operando nas minhas redes, como é que eu estou facilitando os processos dialógicos dentro desse ecossistema que eu estou operando, como eu estou criando, qual é o impacto econômico das minhas ações, é uma economia circular ou não? A gente tentava trazer outros repertórios mais transversais que iam da comunicação não violenta à economia circular, para qualificar, para equipar esse fazedor cultural com algo que ia além do plano de negócio e de conseguir prestar contas para a Lei Rouanet e captar o recurso de um patrocinador e atender a necessidade desse patrocinador. Mas qual é o impacto do que eu faço? Esse meu pequeno grupo de 10, 15 pessoas que trabalha comigo já é uma revolução, já faz uma enorme diferença. Qual é o meu lugar nesse território que eu estou atuando? E isso com muito poucos recursos que se multiplicavam muito por causa dessa mentalidade inclusiva, coletiva e colaborativa. Então, existem experiências concretas que a gente pode trazer no sentido de repensar os modelos, e aí falando concretamente, modelo de gestão mesmo, mas não a gestão na abordagem tradicional. Eu preciso fazer gestão de processos, eu preciso fazer gestão de relações, eu preciso fazer gestão de leituras. São repertórios completamente novos que precisam ser incorporados, mas que estão aí, estão acessíveis. A gente só tem que trazer eles de uma forma um pouco mais séria, que nós não conseguimos colocar porque estamos tão envolvidos, tão dedicados com a nossa sobrevivência, e às vezes até além da sobrevivência, né? Um projeto de sucesso. Eu quero ser um produtor bem-sucedido, eu quero ser um artista bem-sucedido. Então não é só a minha sobrevivência no meu coletivo, eu quero me destacar. E quero me destacar com o meu business plan, sei lá, obtendo o meu sucesso empresarial também nesse caminho. E tudo bem, só que se perde um pouco um espaço de pensamento na tribalização. E a gente não vai ter escolha, gente. A gente vai ter que caminhar para a tribo novamente. Não tem escolha. Não tem escolha. Não tem como sair desse buraco que a gente se meteu se não for por esse caminho. Então, eu acho que esse é um aspecto importante. Eu poderia dizer também que de alguma forma, compreender que... Eu trabalho aqui, por exemplo, com o Museu da Pessoa, Associação Quinofórum. Quando qualquer organização que você entra, pode ser também um pequeno grupo amador de dança folclórica no Rio Grande do Sul, sei lá. Qualquer pequeno ecossistema que você entra, que envolve a realização cultural, artística, existe ali um compartilhamento de valores, existe uma conexão afetiva entre as pessoas, existe utopia. Você vê ali um ecossistema saudável. Então, a gente entender que nós não estamos apenas fazendo um espetáculo, produzindo um show, ou entregando um projeto educativo, que nós estamos, na verdade, nutrindo e dando vida a esses ecossistemas, que são os ecossistemas que nós precisamos contar para poder fazer essa transformação. E não apenas eles servem a esse propósito, como eles também servem ao propósito de permitir que nós consigamos viver bem, fazer o que temos que fazer, mas a partir de um outro paradigma. E aí, então, eu te digo o seguinte, eu fiz uma escolha na minha carreira pessoal em São Paulo, depois de um determinado tempo, que é o seguinte: eu não vou ser um profissional que vai competir, eu não vou me apegar a uma tecnologia X para colocar uma imagem minha no mercado, eu vou trabalhar nas minhas redes. O trabalho vem até mim ou não vem, eu não vou atrás. É claro que eu estou numa situação privilegiada de homem branco, cis, em São Paulo, que conseguiu recursos para isso, mas a gente que trabalha no campo que a gente trabalha, a gente sabe que essas relações colaborativas e as redes de apoio que nós temos, elas são muito, mas muito mais significativas do que
aquilo que a pesquisa de mercado está dizendo sobre o interesse de oferta e demanda do nosso produto. É isso que nos dá a condição da gente perseverar no nosso caminho e de pagar as contas. A verdade é essa. É uma ilusão pensar que não é isso. Só que a gente coloca pouca atenção para isso porque todos os estímulos apontam para um outro lugar. Isso me parece completamente maluco, porque não funciona. Se você olhar para dentro dos ecossistemas, o que você tem ali é uma franca colaboração, é uma franca rede de apoio, uma mobilização de valores e afetos a partir de um compartilhar de alguma coisa que tem a ver com tudo, menos com o interesse individual econômico das pessoas que estão participando desse processo. O que a gente aprende com isso, né? Mas aí eu acho que não é o momento da gente dizer o que fazer. Então, aí que entra o meu dilema, né? É o momento da gente fazer as perguntas. Will McGilchrist, que é um autor que eu gosto muito, um psiquiatra, escritor britânico, ele coloca assim: nossa maneira de prestar atenção ao mundo afeta o mundo ao qual estamos prestando atenção. E o Krenak, ele coloca: a gente criou essa mentalidade de ver o meio como alguma coisa que está lá fora e de onde eu extraio tudo que eu preciso. Mas, na verdade, nós somos o meio. Então, na medida em que eu mudo o meu jeito de estar no mundo e de prestar atenção no mundo, eu estou afetando o meio. Então, não se trata de eu buscar qual é a solução, qual é a resposta. Se trata mais de eu parar para pensar quais são as novas perguntas. Porque se eu parar para pensar as novas perguntas, elas vão me levar para um novo lugar. E volto a dizer, isso é bastante concreto, é bastante material. Porque exige tempo econômico para isso, exige disposição para isso, e exige uma autorização, vamos dizer assim, cognitiva, uma mentalidade que aceite isso, sabe? Que aceite questões simples, como chegar antes de uma reunião, fazer um processo de mindfulness para que todos estejam presentes, de entender que a magia do círculo é a escuta e não a fala. É comum você fazer. Eu participo de alguns seminários, eu sou facilitador também. E às vezes você vai. Aliás, as pessoas mais difíceis de você facilitar um processo participativo são os profissionais da cultura, principalmente aqueles que são dinossauros como eu, porque daí todos querem falar muito, todos têm visão pronta sobre tudo. E tem uma fala e uma narrativa que afirma o seu valor no mundo. Então, são círculos onde as pessoas querem falar, mas ninguém quer ouvir. É preciso mudar esse padrão. A gente precisa ouvir mais do que fala. Enfim, eu acho que vai por esse lugar e volto a dizer, são aspectos que são sutis, mas são tremendamente materiais. São escolhas econômicas, são escolhas tecnológicas que podem e devem ser tomadas. Bom, gente, o papo tá ótimo aqui, mas a gente precisa chegar ao final dessa nossa conversa, a gente precisa encerrar. E aí eu quero agradecer demais a disponibilidade de vocês. Bruno, você tá literalmente dentro do problema, né? Voltando para Porto Alegre agora. Muito obrigado mesmo em nome do Cultura e Mercado em Foco, né, por esse tempo de conversar com a gente. E André, muito bom poder trazer para o nosso público essa visão integral, sistêmica, complexa de pensamentos, né? Porque a gente precisa aprender a pensar também, né? Muito legal a gente poder conectar essas duas pontas, né? A ação e o pensamento que você, como você muito bem colocou, concreto, né? Que são ações concretas. E eu queria que vocês se despedissem aqui do nosso público e deixassem mensagens finais. Oi, gente, eu que agradeço, Marcel, obrigado pelo espaço, Mônica também. Foi um alento agora escutar o André, né? E eu acho que só reforça muito do que ele comentou lá no início sobre essa necessidade da gente colocar a reflexão já nessa parte do processo, assim, por mais que a gente siga e vá seguir por muitas semanas, talvez meses, né? Não se sabe até quando, resolvendo problemas que são muito da ordem muito básica, né, do concreto, mas também da ordem muito básica de alimentação, hidratação, moradia e repensar todas essas questões assim dentro do contexto de calamidade máxima que a gente está vivendo lá em Porto Alegre. É muito importante que essas reflexões já surjam agora e que já ocupem a nossa cabeça e as nossas conversas,
especialmente, para que a gente possa entender como essa reconstrução pode ser feita, né? E como a gente entender essas possibilidades de como a gente consegue reconstruir, não só voltando a imitar o que já estava construído. Eu acho que é muito enriquecedor e é muito necessário que isso seja feito agora, para que todos os atores possam ter consciência da possibilidade de alternativas que a gente possa ter, né, para tudo que a gente vai fazer daqui para frente, para toda como a gente vai construir nossas relações, como a gente vai construir nossos ecossistemas mercadológicos, culturais, afetivos, né? Eu acho que destaco também o que o Marcel já tinha destacado sobre essa permanência e essa volta, né, emergencial, mas a permanência no envolvimento, né, ao invés do desenvolvimento. Eu acho que isso vai ser fundamental. Eu acho que é uma guia inicial muito importante e que para mim já acende uma luz e uma confirmação do que eu já vinha pensando há um tempo e que essa crise reforça. Assim, eu sempre gostei muito de produções menores, de contatos maiores com o público, com o artista, com lugares que a gente esteja em poucas pessoas e trocando muito, né? Então eu acho que isso se expande para todas as outras camadas de possibilidades de coisas que a gente tenha a fazer agora e repensar entre os atores de todos esses setores e nesse momento territorial em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul, com muita calamidade que a gente vive, mas que quando tudo isso arrefecer um pouco, que a gente mantenha esse estado de envolvimento constante, que é a única forma que a gente vai construir algo sólido e minimamente não queria usar essa palavra, mas não achei outra, produtivo para todas as pessoas envolvidas, né? Então, agradeço demais, André, foi um grande prazer te conhecer, te ouvir. E compartilho agora, nesses últimos dias que saí da tua angústia de estar distante da questão, né, do nosso lugar, do nosso território, das pessoas que a gente ama, e agora tentando voltar para lá para, enfim, entender de dentro e com a cabeça um pouco renovada e plantar essas sementes também desse tipo de pensamento e reflexão que a gente precisa urgentemente ter ao longo das semanas. Bom, Bruno, primeiro, mesma coisa, um prazer te ouvir, te conhecer. Eu, apesar de toda a dor, né, que a gente está sentindo nesse momento, em angústia, saio um pouco com o coração um pouco mais aquecido, assim, de ouvir o teu relato e a forma consciente como você observa e sentir que realmente existe essa potência, né, e essa condição dos enfim, dos artistas e produtores, realizadores e fazedores de cultura gaúchos de superar esse momento e percebi que isso está em andamento. Também queria dizer uma coisa que eu disse nas minhas redes com os meus parceiros e pessoas gaúchas que participaram de atividades comigo. Eu propus, olha, quando vocês precisarem, eu como facilitador, eu estou à disposição para a gente sentar e fazer e começar essas reflexões, mas me digam qual é o momento, né? Então eu reitero esse convite, essa oferta, porque de repente é importante, né? Criar um espaço, isso pode ser feito online, onde a gente pare, reflita e pensa, e eu posso contribuir facilitando esse processo. E acho que é preciso entender o momento certo, mas eu estou totalmente à disposição para isso. Acho que queria também colocar uma coisa que eu não coloquei, é importante ter sempre em mente a distinção entre a urgência e a emergência, né? Então, cuidar desse momento de urgência, né? Então, é preciso, de alguma forma, responder o que está acontecendo, mas no sentido da emergência, enxergar o que está acontecendo, né? Enxergar o que está surgindo por entre esse processo, e se tem muita notícia ruim, muita coisa que nos choca, né? Ao ver o que está acontecendo em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, também tem muita poesia, tem muita beleza na forma como a sociedade gaúcha e o Brasil em si está respondendo e se mobilizando em função disso, né? A solidariedade é realmente muito bonita que a gente está podendo perceber. E, Marcel, agradeço muito estar aqui com vocês. Enfim, sou um parceiro muito antigo do Cultura e Mercado, tenho muito carinho e muito respeito pelo trabalho que vem sendo feito. Esse podcast é incrível. Foi uma alegria relativa em função do momento, mas foi muito bom estar aqui com vocês. Então é isso, minha gente. Como o Bruno falou, uma série de movimentos em prol dos trabalhadores da cultura do Rio Grande do Sul vem acontecendo desde aquele momento.
desde campanhas específicas da sociedade civil, como a SOS Música e a Apta RS, até programas como o Retomada Cultural RS do MINC, que vai oferecer suporte financeiro e formativo para os agentes locais. A gente vai colocar aqui na descrição do episódio links para as pesquisas que citamos no nosso papo e também para as iniciativas da sociedade civil para você acompanhar e apoiar os trabalhadores da cultura do Rio Grande do Sul. Sim, porque o trabalho ainda vai levar muito tempo por lá e toda ajuda ainda é necessária. E esperamos que este papo aqui te inspire a encontrar novas formas de atuar, tendo em vista essa nova realidade climática. O podcast Cultura e Mercado em Foco tem produção e roteiro da Mônica Herculano, apresentação, montagem e finalização minhas, Marcel Vitorino. Se você gostou, vamos fazer essa roda girar? Indique esse podcast para 5 amigos e peça para que eles façam o mesmo. Dessa maneira, chegaremos aos ouvidos de muita gente, ampliando conhecimentos e reflexões sobre o nosso setor. E não deixe de acessar culturaemercado.com.br para saber sobre as principais notícias do mercado e das políticas culturais no país. E culturaemercado.com.br/cursos para conhecer nossas formações para quem vive ou quer viver de cultura no Brasil. Muito obrigado pela sua audiência e nos veremos em breve no nosso próximo episódio. Um beijo, um abraço e tchau!